Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia, 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 aleluia.
estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão Acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. E tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas.
Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Amém. Queria cumprimentar Marcelo, Joyce. Prazer imenso estar aqui com vocês, né, nesse dia de hoje. Um sonho sendo realizado com vários simbolismos, né? Tudo muito emocionante, tudo muito lindo. Cumprimentar também cada um dos convidados, familiares, né? Especialmente os pais de Marcelo e de Joyce. Eu queria convidar você para que pudéssemos fazer uma oração nessa hora. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Jesus, por tudo isso que estamos presenciando aqui nesse lugar. Obrigado pela tua presença, obrigado, Senhor, porque tenho certeza absoluta que Joyce e Marcelo querem que esse momento seja eternizado como um momento que glorifica o teu nome, Senhor, e que exalta a tua bondade sobre a vida deles, Pai. E essa bondade que eu tenho certeza, Pai, que nós desejamos e que teus filhos também acompanhem esse casal que nasce hoje aqui, Senhor. Através da união de dois indivíduos nasce um casal. E esse casal será acompanhado pela tua bondade, pelo teu cuidado todos os dias da sua vida. Nós oramos agradecidos ao Senhor, pedindo que todo esse tempo seja tomado pela graça de Jesus e que o Senhor, Pai, fale aos nossos corações, especialmente aos teus filhos Marcelo e Joyce. Oramos no nome de Jesus, amém. Essa celebração é muito mais do que um momento, do que um ato religioso. Essa celebração é um compromisso meu, da minha esposa, como pastores de vocês, dos pais, de acompanhá-los e ajudá-los a caminhar daqui para frente. E o que a gente pensa, né? A gente tem muito ao que ensinar, mas respeitando que um novo casal, né, com as suas particularidades, nasce aqui. Então, os problemas que nós vivemos não serão os mesmos problemas, mas com certeza cercado de pais, cercado de amigos, cercado de pastores, vocês têm um futuro abençoado pela frente. Queridos, eu quero ler um texto aqui e o texto é Mateus capítulo 19, versículos 5 e 6. Diz assim: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Preste atenção no versículo 6, principalmente vocês dois. Assim não são mais dois. É isso que a Bíblia está dizendo. Não são mais dois, mas um só. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Eu gosto de brincar e às vezes a minha esposa brinca comigo e fala: você vai falar de novo, mas eu preciso falar no casamento sempre uma única coisa. Que essa celebração é uma mistura de despedida com inauguração de uma nova fase. Amém? Então, estou vendo Flávia, Marcelo, os pais felizes, porque entregam no altar duas pessoas. Isso aqui é um altar. Amém? E a Bíblia fala que altar, não sei se todas são casadas, mas se for, amém. Se não for, já aprende, né? Porque é uma boa dica para quem vai casar. Altar, na Bíblia, é lugar de sacrifício. Altar é um lugar em que nós sacrificamos algo. No caso aqui, a nossa própria vida. Então, que lindo, né? A gente fala assim: eu vou levar você para o altar. E a noiva fica: que lindo.
mas ela não sabe. Eu estou levando você para o sacrifício, né? Então, de certa forma, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, e eu não quero que ninguém fique brigado comigo, mas é uma realidade. Nós estamos nos despedindo do Marcelo, como pessoa individual. Nós estamos despedindo da Joyce como uma pessoa individual. Você sabe por que a gente tem tanto problema em casamento? E eu já pastorei há algum tempo, e eu tenho um pouquinho de experiência, porque eu já sentei com muitos casais para conversar. E aí, quando a gente senta para conversar, a esposa fala para mim assim, ou para minha esposa, né? Mas o problema é ele. Aí ela fala assim, não, o problema é ela. E eu fico olhando, dizendo, ele? Ela? Do que vocês estão falando? O que a Bíblia diz? Não são mais dois. Os dois são um. Então pensa, eles foram ao cartório e entregam 2 certidões de nascimento, e eles perdem as 2 certidões de nascimento. Então a própria lei diz que individualmente vocês não existem mais. Marcelo é Joyce, Joyce é Marcelo. Às vezes a gente esquece disso, porque a gente casa, e aí a gente continua vivendo como se fossem 2 pessoas. E é aí que o problema no casamento começa a dar errado. Porque eu olho para o meu cônjuge e acho que ele foi feito para me satisfazer, né? E o que a Bíblia diz? Deixa eu ler um texto aqui para vocês, que o apóstolo Paulo fala exatamente isso. Ele fala assim, em Efésios capítulo 5, olha isso, Marcelo, Joyce. Assim devem os maridos amar as próprias mulheres como a si mesmo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a si mesmo. Antes, alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Então, o casamento é o único relacionamento que a Bíblia compara com Jesus e a igreja, né? E se tem alguém aqui que não é cristão, para falar a linguagem de todo mundo, de Deus com o ser humano. É quando a gente se relaciona totalmente com o ser. Vamos pensar numa coisa. Se você tem uma mãe, um pai, um irmão, você se relaciona com ele no espírito, você pode ter a mesma fé que ele, você pode ter os mesmos pensamentos ou os mesmos gostos, então você também se relaciona na alma, no entendimento, mas você não se relaciona no corpo. Então, para pensar, o casamento é o único relacionamento totalmente completo. Joyce é a única pessoa do mundo autorizada a ir com o Marcelo no mais profundo íntimo de todo o relacionamento. Existem limites para um filho com uma mãe, para o filho com um pai, com a filha com um pai, óbvio. Mas casamento é um relacionamento intenso, completo. E é exatamente esse relacionamento que Cristo tem conosco. Um relacionamento completo, intenso, sem nenhuma reserva. Então é maravilhoso nós podermos fazer um casamento mostrando que vocês estão aqui muito mais do que simplesmente ser feliz ou achar a outra metade da minha laranja que estava faltando, né? Então eu costumo dizer, Marcelo é completo em Cristo. Joyce é completa em Cristo. E a união de 2 inteiros surge um novo ser, que a Bíblia diz que jamais acaba. Nós brigaríamos muito menos, nos aborreceríamos muito menos, se nós entendêssemos isso, de que não existe mais 2 lados. O conselho que eu dou para vocês é que todas as vezes que vocês estiverem diante de qualquer adversidade, não se vejam como rivais. Não se vejam como 2 pessoas. O primo entrou com a plaquinha dizendo, acabou o futebol de sexta-feira. E no final é uma verdade. Vamos falar bem sério aqui. Mas eu sou homem, eu que mando. Então fica solteiro. Solteiro, você joga todo dia, quando você quiser. Mas quando você casa, você está dizendo que a mulher vai mandar? Não, agora as suas vontades são partilhadas com outra pessoa. E não tem esse negócio do homem mandar e a mulher obedecer, não. São os 2.
E nem a mulher mandar e o homem obedecer, né? Todas as decisões, todas as coisas. O dinheiro é dos dois, mas eu que trabalho, mas é dos dois. Mas isso é muito antiquado. Mas é bíblico. É a receita para que tudo dê certo. Por quê? Porque ninguém... Você já viu alguém brigando consigo mesmo? Né? Se você vê alguém dando soco em si próprio, você vai falar, esse camarada tem problema de cabeça. Né? Ninguém bate em si mesmo. E é exatamente isso que Marcelo vê em Joyce. Joyce é Marcelo. Marcelo é Joyce. O dia que, se algum momento a gente pense, vamos separar, é como se você estivesse tirando um pedaço de você mesmo. Nunca mais se resolve. Então, queridos, entender essa realidade, avançar diante dessas dificuldades. A Bíblia fala que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. E, de certa forma, a Bíblia diz que o homem é o cabeça e a mulher é o corpo. E isso não tem a ver com quem é maior ou quem é menor. Tem a ver com um conjunto que trabalha para um único propósito. Assim deve ser o marido e a mulher. Assim deve ser Cristo e a igreja. E eu tenho certeza absoluta que, se nós seguirmos esse conselho, e os mais velhos aqui sabem, né? Quando nós começamos a viver isso, né, Marcela? Mas quanto tempo nós casados vivemos como se fôssemos solteiros? E tivemos tantos problemas. E talvez só estejamos casados hoje por um ato de misericórdia de Deus. Mas uma vez iluminados, não custa nada a gente falar para essa nova geração que está surgindo, como Marcelo e Joyce, os caminhos que não devem ser tomados, para que vocês tenham uma vida muito mais abençoada do que a gente. Eu creio nisso. Eu creio que pelas marcas dos pais, os filhos vencem. Amém? E eu queria, com muita alegria, chamar as alianças. Anos, né, seu Marco? 55? 54, né? Mas não é tanto esforço amar uma pessoa tão bonita como o senhor, né, dona Zira? Vamos combinar um negócio aí, né? Aliás, a dona Zira também está nota 10. Parabéns, seu Marco. O senhor é um exemplo para nós. Não tinha ninguém nessa festa mais capacitado e habilitado de trazer as alianças do que você e a dona Alzira. Viu que responsabilidade, né, Marcelinho? O DNA da família já é um DNA bem firme, né? Bem, queridos, Jesus foi tentado, quando esteve na terra, 2000 anos, a viver para si. E todo mundo, os judeus da época, chegavam para Jesus e falavam que não precisava de cruz, né? Eles esperavam um Jesus que reinasse sobre tudo sem passar pelo sacrifício. É um casamento, um reino sem sacrifício. E Jesus
negou isso e disse, não, eu preciso passar pela cruz. E igualmente, nós como servos de Deus, somos convidados, né, a passar pela cruz também. Para que assim como o homem se entrega, a mulher também se entrega e a gente possa fazer parte desse novo ser. Não há nada que preste antes da cruz. Essa é a aliança que vocês têm no dedo de vocês. Amém? Trouxeram seus votos? Louvado seja o Senhor. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus, né, porque se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Passamos por um momento difícil nos últimos anos por conta da pandemia, mas o Senhor nos guardou e por isso estamos aqui, por isso queremos render graças a Ele. Segundamente, obrigado a todos que se disponibilizaram e estão aqui participando de um dos momentos, se não o momento mais importante da minha vida. E terceiro e também principal, quero dizer que você está muito linda. E vamos para os votos. Antes de eu começar, perdoe se eu gaguejar um pouco, eu estou muito nervoso. Mas amém, vamos lá. Tudo isso parece um sonho, difícil de acreditar depois de tudo que passamos. Olhando para trás, para o caminho que trilhamos até aqui, só consegui enxergar a graça e a misericórdia de Deus. Ah, se não fossem elas, certamente que não estaríamos aqui. Deus nos uniu com um propósito específico, para glorificar o nome dEle, vivendo uma vida pautada na Escritura Sagrada, que é a ferramenta principal da nossa vida, e que sem ela jamais conseguiríamos viver, pois sem a Escritura não existe santificação, e sem santificação ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14. Muitas coisas Deus tem me proporcionado, são coisas muito boas que Ele tem me dado, porém nada se compara a você, nada se compara à sua beleza. Seu cabelo, seu sorriso e o seu jeito lindo de ser me encanta cada vez mais. Eu, sinceramente, nunca achei que encontraria alguém como você, ou que eu amaria do jeito que te amo, meu amor. Você chegou de repente, quando eu menos esperava, de uma forma totalmente diferente. Você mudou tudo. Você mexeu comigo desde a nossa primeira conversa. Eu lembro de sentir frio na barriga, de ficar ansioso por cada mensagem sua. Você conseguiu despertar em mim algo que ninguém tinha feito antes. Eu tenho a certeza que você foi a resposta das minhas orações. E como eu pedi a Deus uma mulher companheira, linda e carinhosa. Porém, vamos lá, vírgula. Porém, na parte de carinhosa, Deus resolveu não caprichar tanto. Em compensação, caprichou muito na sua fome. E na frente de todos, eu prometo te manter alimentada. Nem que eu tenha que comprar toda a comida do mundo, só para você. Além de prometer isso a todos, nesse momento eu olho para sua mãe e o seu pai. Seus irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs. Além de prometer que eu vou manter ela bem alimentada, nesse momento eu olho para sua mãe, como eu já disse, né, seus irmãos e irmãs, e digo para eles que eu vou cuidar da Joyce, da minha esposa. Vou cuidar da sua família, porque sua família também é minha família. E a partir de hoje, nós nos tornamos um só corpo, um só pensamento. Não existe eu e você, existe nós. Eu quero que o nosso relacionamento glorifique a Deus, que as pessoas olhem para nós e glorifiquem ao Senhor. A Escritura Sagrada diz, tu me viu quando eu ainda era um embrião, todos os dias determinado para mim.
Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Salmos 139, 16. É o teu versículo. Aprove a Deus a olhar lá no ventre da sua mãezinha e dizer que você seria para mim. Quando você estava no ventre da sua mãe, Deus escreveu, não só como escreveu, Ele determinou cada momento da sua vida. E eu me sinto honrado por fazer parte da sua história e ser conhecido mundialmente como o homem que neste momento está se casando com a mulher mais linda deste mundo. Então, só tenho que agradecer a Deus pela sua vida. Você é a mulher que será minha auxiliadora e companheira para sermos um casal referência para essa geração. Quero exercer uma masculinidade bíblica, aquela que o homem é provedor, protetor, aquilo que o homem cuida e ama sua esposa, assim como Cristo ama e cuida da sua igreja. Efésios 5:25, eu te amo. Gente, fiquei até tímida agora. Vamos lá. Perdoe se eu falhar, tenho que entender minha letrinha. Meu amor, chegou o nosso grande dia. Parece que foi em um piscar de olhos que tudo aconteceu. Foi em um luau do grupo do WhatsApp que nossos olhos se cruzaram e naquele momento, por incrível que pareça, em questão de segundos eu me imaginei namorando, noivando e casando com você. E olha só onde chegamos. E a palavra de hoje é gratidão. Gratidão ao Senhor por ter me escolhido desde o ventre da minha mãe. Que por muito tempo da minha vida eu achei que eu tinha sido um erro ou um acidente, talvez. Até que um belo dia eu me deparei com o Salmo 139, 16, que fala: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, cada um deles determinado quando nenhum deles existia. E foi a partir desse dia que eu entendi que não estamos nessa terra à toa, mas sim pelo um propósito do Senhor, e eu sei que você faz parte desse plano. E hoje eu quero te dizer que eu te amo muito e que sou grata pelo homem que o Senhor colocou na minha vida. Um homem que tem o Senhor como centro de tudo, que vai me amar assim como Cristo ama a sua igreja. Uma pessoa que, apesar de ter uns pequenos defeitinhos, é a pessoa que arranca os meus maiores sorrisos e me faz a garota mais feliz desse universo. Por algumas vezes, ouvir alguns comentários sobre as minhas madrinhas de preto, que remete ao luto. E é exatamente esse o sentido desse dia. Morte. Hoje nós morremos para nós mesmos. Hoje nós morremos para a nossa individualidade e nos tornamos um em Deus. Te amo, prometo ser uma mulher sábia, submissa, amorosa, fofinha, ser menos grossa. Prometo rosnar menos. E prometo ser a sua maior cúmplice e que sejamos um pelo outro, pelo resto das nossas vidas. Prometo te amar, te respeitar, até que a morte nos separe. E agora, o grande momento.
calma, calma. E todo mundo está achando que o grande momento é o beijo, mas não é. O grande momento é quando os dois se ajoelham e todo mundo levanta, estenda a mão para ele e nós vamos abençoar esse casal. E eu tenho uma palavra para os pais, que eu posso falar isso porque eu falei no casamento da minha filha, né? Que eu tive a oportunidade de trazê-la e deixar com o meu genro e depois pular para cá, para fazer. Vocês não estão perdendo uma filha, vocês estão ganhando um filho, ganhando uma filha, né? Então a família está aumentando. E a gente quer abençoar a vida de vocês, né? Dizer que a presença de Jesus está aqui e a gente tem a certeza de que o Senhor está abençoando a vida de vocês. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós abençoamos a vida dos teus filhos. Agora não mais dois, mas um só, Senhor. Um só. Que esse ser espiritual que vai se levantar, Senhor, depois de terem dobrado os seus joelhos, possa se levantar como um cordão de 3 dobras, Senhor. Possa se levantar como aquele casal que é fortalecido no Senhor. Que a vontade do Senhor, Pai, que a vontade do Senhor seja a vontade estabelecida nessa casa, que se inaugura a partir de agora. Nessa família que se inaugura a partir de agora. Que o Senhor tenha liberdade, Pai, para comandar os teus filhos, no nome de Jesus. Marcelo, Joyce, nós abençoamos a vida de vocês. Em nome de Jesus, amém. Como ministro do Evangelho, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Gente, só um minutinho. O nível dessa cerimônia está altíssimo. O beijo pode melhorar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a Senhor, em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer, aleluia, Deus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Obrigada a todos. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos.